O canal Redondamente Curioso traz para você os 7 fenômenos naturais mais impressionantes do planeta. Ajeite-se na cadeira e venha conosco nessa viagem. Nuvens Morning Glory. Como são muito raras, há apenas um lugar no mundo onde elas podem ser previstas para ocorrer com regularidade, e esse lugar é o Golfo de Carpentaria, na Austrália. A principal característica destas nuvens é que elas formam faixas de nuvens rolantes, viajando a uma velocidade de 10 a 20 metros por segundo e ocorrem apenas 100 a 200 metros acima do chão. As nuvens Morning Glory podem ser apenas uma nuvem ou pode ser 10 rolos consecutivos de nuvens. Quando as nuvens se movem, o que está realmente acontecendo é que uma nova nuvem está constantemente sendo formada na frente e uma nuvem está sendo destruída no fim. Pilotos da Força Aérea Real Australiana foram os primeiros que relataram esse fenômeno, em 1942. Chuva de sangue. A chuva de sangue ou chuva vermelha é o único fenômeno natural em que pensei que sangue caia do céu na forma de chuva. Ocorre aleatoriamente em alguns lugares, mas é vista frequentemente em Kerala, na Índia. Ocorreu pela primeira vez em 1896 e já aconteceu várias vezes. Foi relatada por moradores locais. Após vários estudos conduzidos pelo governo, foi descoberto que as chuvas foram coloridas pelo voo de partículas de um tipo de alga verde, que cresce na área. A ocorrência mais recente aconteceu em junho de 2012. Também houve relatos de chuva de sangue no Sri Lanka em 2012. Inicialmente, muitas superstições eram associadas a reinados de sangue e as pessoas pensavam que isso era um sinal de má sorte. Depois que a razão científica foi descoberta, sempre que isso acontece as pessoas saem para passear na chuva e tentam registrar um momento raro. Tornados. Um tornado, também chamado de twister, é um fenômeno meteorológico que se manifesta como uma coluna de ar que gira de forma violenta e potencialmente perigosa, estando em contato tanto com a superfície da Terra como com uma nuvem cumulonimbus ou, excepcionalmente, com a base de uma nuvem cumulus. Sendo um dos fenômenos atmosféricos mais intensos que se conhece, os tornados se apresentam sob várias formas e tamanhos, mas geralmente possuem um formato cônico, cuja extremidade mais fina toca o solo e normalmente está rodeada por uma nuvem de pó e outras partículas. A maioria dos tornados conta com ventos que chegam a velocidades entre 65 e 180 km por hora, mede aproximadamente 75 metros de diâmetro e translada-se por vários metros, se não quilômetros, antes de desaparecer. Os mais extremos podem ter ventos com velocidades superiores a 480 km por hora, medir até 1.500 metros de diâmetro e permanecer no solo, percorrendo mais de 100 km de distância. Arco-íris de fogo. Fenômeno raro, um arco-íris de fogo só acontece quando feixes de luz do sol refletem em cristais de gelo nas nuvens em um ângulo específico. O arco-íris de fogo, ou arco circunhorizontal, é um fenômeno meteorológico extremamente raro. Ele só se forma quando a luz do sol está acima de um ângulo de 58 graus, podendo atingir a intensidade máxima aos 68 graus e reflete nos cristais de gelo em nuvens cirrus. É difícil ver um desses porque, para refletir a luz solar, o encontro da nuvem e dos feixes precisa ser exato, o que não ocorre com muita frequência. Quando isso acontece, as cores ficam em um arco perfeito acima do horizonte. O mais comum é ver um arco-íris de fogo nos dias de verão, porque é quando os raios de sol ficam mais fortes e deixam as cores mais nítidas. Esse fenômeno não acontece em latitudes muito baixas, como ao extremo norte do hemisfério norte e extremo sul do hemisfério sul. O motivo? Por lá, os raios de sol são mais baixos e dificilmente alcançam o ângulo de 58 graus. Aurora polar. A aurora polar é um fenômeno óptico composto de um brilho observado nos céus noturnos nas regiões polares, em decorrência do impacto de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra, canalizadas pelo campo magnético terrestre. Em latitudes do hemisfério norte é conhecida como aurora boreal, nome batizado por Galileu Galilei em 1619, em referência à deusa romana do amanhecer, Aurora, e Bóreas, deus grego, representante dos ventos nortes. A ocorrência deste fenômeno depende da atividade das fulgurações solares. Em latitudes do hemisfério sul, é conhecida como aurora austral, nome batizado por James Cook, uma referência direta ao fato de estar ao sul. O fenômeno não é exclusivo somente ao planeta Terra, sendo também observável em outros planetas do Sistema Solar como Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. Nuvem piroclástica. Os fluxos piroclásticos, também conhecida como nuvem piroclástica ou onda piroclástica, são o resultado devastador de algumas erupções vulcânicas.
constituem corpos fluidos velozes compostos de gás quente, piroclastos, cinza e pedra, que podem viajar com velocidade de até 160 km por hora. O gás está normalmente numa temperatura entre 100 e 11.500 graus Celsius. Os fluxos piroclásticos normalmente se deslocam rente ao solo, acompanhando as irregularidades do relevo. Os volumes das nuvens variam de 100 metros cúbicos a mais de 1.000 quilômetros cúbicos, e os maiores podem viajar por centenas de quilômetros, embora nenhum nessa escala tenha ocorrido em 100.000 anos. A maioria dos fluxos são ao redor de 1 a 10 quilômetros cúbicos e viajam por vários quilômetros. Os fluxos normalmente consistem em duas partes. O fluxo acompanha o chão e contém pedras grossas grandes e lança fragmentos, enquanto outras partes da nuvem de cinza saem por cima da nuvem mais intensa devido à turbulência entre o fluxo e o ar sobrejacente. Enquanto se movendo, a energia cinética das pedras aplanam árvores e edifícios em seu caminho. Os gases quentes e a velocidade alta são letais. Por exemplo, os povoados de Pompeia e Herculano na Itália famosamente foram engolfados por eles no ano de 79 d.C., com grande perda de vidas, e em junho de 1997 fluxos mataram 20 pessoas na ilha de Caraíbas de Montserrat. Contudo, o maior fenômeno que se tem conhecimento foi o fluxo expelido pelo Monte Pelée, em Saint-Pierre, em 1903. Tsunami. Um tsunami ou maremoto é uma série de ondas de água causada pelo deslocamento de um grande volume de um corpo de água, como um oceano ou um grande lago. Tsunamis são uma ocorrência frequente no Oceano Pacífico. Aproximadamente 195 eventos desse tipo já foram registrados. Devido aos imensos volumes de água e energia envolvidos, tsunamis podem devastar regiões costeiras. Sismos, erupções vulcânicas e outras explosões submarinas, detonações de artefatos nucleares no mar, deslizamentos de terra e outros movimentos de massa, impactos e outros distúrbios acima ou abaixo da água têm o potencial para gerar um tsunami. O historiador grego Tucídides foi o primeiro a relacionar um tsunami a sismos submarinos, mas a compreensão da natureza do tsunami permaneceu incipiente até o século XX e ainda é objeto de pesquisa. Muitos textos antigos geológicos, geográficos e oceanográficos referem-se a tsunamis como ondas sísmicas do mar. Algumas condições meteorológicas, tais como depressões atmosféricas profundas que provocam ciclones tropicais, podem gerar uma tempestade chamada meteotsunami, com a elevação do nível de grande massa de água a vários metros acima do normal. A elevação vem da grande redução da pressão atmosférica no centro da depressão em relação ao seu entorno. Atingindo a costa podem assemelhar-se, embora não sejam, a tsunamis, inundando vastas áreas de terra. Uma onda desse tipo inundou a Birmânia, Mianmar, em maio de 2008. O recuo do mar pode servir como um breve aviso. Pessoas que observam recuos podem sobreviver apenas se correrem imediatamente para um terreno alto ou procurarem os andares superiores de edifícios próximos. Em 2004, Tilly Smith, de 10 anos, da Inglaterra, estava na praia de Maicao em Phuket, Tailândia, com seus pais e irmã, e tendo aprendido sobre tsunamis recentemente na escola, disse à sua família que um tsunami podia ser iminente. Seus pais avisaram aos outros minutos antes da chegada da onda, salvando dezenas de vidas. Ela deu os créditos a seu professor de geografia, Andrew Kearney. O que achou desses fenômenos naturais? Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a continuar trazendo fatos curiosos do nosso universo. Aproveite para assistir aos outros vídeos do canal. Até a próxima!